Voltamos, Brasil! O WhatsApp tá liberado em 964450532, porque agora vocês podem mandar perguntas, esclarecer dúvidas, ou na verdade deixe seu celular na mão que você pode printar aí as dicas ou anotando, hein? Porque ela está comigo, Juliana Aragão. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Nani. Obrigada pelo convite. Agora está vivendo na Argentina? Estou um pouquinho para achar. Ju, sua maravilhosa, o que você vai ensinar hoje? Nani, espaço é seu, eu tô aqui só para aprender agora. Então, o que eu gosto, Nani, muito de trabalhar com as pessoas que têm coisas em casa e às vezes nem sabem quão fácil podem se tornar a vida delas com coisas comuns que a gente tem em casa. Então, por exemplo, Nani, olha só, uma dica. Você sabe o que eu vou fazer com este lacre, gente? Com este lacre de latinha? Eu vou facilitar a minha vida pro look do dia seguinte. Então, por exemplo, eu separei, eu vou vir com esse terno no programa da Nani, tá? E eu preciso já deixar o meu look separado, porque, gente, não tem nada melhor do que você já deixar tudo pronto. Você vai sair cedo, você vai levar as crianças na escola, você precisa deixar tudo pronto. Eu vou usar este lacre para duplicar o espaço, não só do look aqui do cabideiro, mas também de dentro do armário. Ao invés de você colocar a maioria dos seus cabides assim, você vai enganchar este lacre aqui e aí eu vou falar assim, pronto, eu vou com esta camiseta na Nani amanhã. Então pronto, com o lacre eu consigo duplicar, né? E aí eu posso colocar outro aqui, e aí eu consigo aumentar o meu espaço dentro do armário. E deixar bem certinho, fácil e prático. A roupa que você vai usar, né? Porque assim, né, Nani, o que eu digo organização é aquilo que eu visualizo. Se eu tô olhando as roupas, tudo que eu tenho, fica muito mais fácil de eu usar, de eu enxergar e não comprar novamente uma peça que de repente já estava em uso, tá? Agora, Nani, cintos na gaveta. Quantas pessoas, né? Todo mundo, claro, enrola, faz o rolinho do cinto e aí você coloca na gaveta, ele abre, tá? Só que eu tenho essa gaveta, eu não tenho mais espaço. Eu vou dar uma dica agora, como é que a gente organiza os cintos de forma que ele fique bem fechadinho e não abra, economizando assim espaço. Bom, e é super simples, tá, Nani? Depois eu quero que você faça, tá? Vamos ver. Olha, vamos lá. Eu vou pegar essa parte da fivela, que é onde você realmente passa o cinto. Só que aqui, ó, deixa eu erguer assim a câmera, veja se... Isso. Tá vendo aqui que ele já tá o formato? Ó, eu vou enrolar. Eu vou enrolar ele, só que ao invés de enrolar por fora, como a gente faz, eu enrolo por dentro. E olha que esse cinto aqui, ele é grosso, ele é bem... Pronto, ó. Você coloca na gaveta e ele não se abre. Ou seja, você deixa, você não precisa de um organizador, nem uma caixinha, nem um separador, e ele já fica assim organizado. Que máximo. Então, ó, e fica presinho, ele não abre, não estraga o couro e assim fica na gaveta. E os cintos masculinos? Do mesmo jeito. Geralmente, Nani, são cintos femininos que possuem uma fivela diferente, sei lá, uma pedraria. Então, são mais, né, não são todos. Tem que ser esse formato. Agora, os masculinos, todos, você pode fazer desse jeito. Exatamente. Adorei. É muito fácil. Parece que não, e é muito fácil. Ganha espaço, né, Ju? E ganha espaço, porque o que eu falo também, Nani? Quando você delimita o espaço onde você vai colocar os seus itens, você acaba não espalhando, não indo para a direita, né? Então, assim, uma roupa que você dobre ela num tamanho menor, você acaba aumentando o seu espaço. Uma bandeja, quando a gente usa caixa e cesto organizador, você põe ali dentro, ela não vai espalhando, então você vai delimitando o espaço onde a bagunça ou os itens podem ir. E você vai encontrar fácil também. E é isso que ajuda, exatamente. Organização. Nani, agora uma dica, tá? Eu quero deixar claro que isso daqui é claro que eu vou dar uma dica de um remédio, mas sempre com a orientação do seu médico. Então, o seu médico deu essa receita. Então, assim, eu não estou sugerindo nenhuma coisa diferente, tá? Muita gente, às vezes, encontra dificuldade em partir o remédio, usa aquele cortador, tudo, mas às vezes não tenha ele à mão.
Existe uma forma muito simples de você partir o remédio ao meio e ele fica exatamente cortadinho ao meio, sem nenhum instrumento. Você tá vendo aqui, dá para ver, a câmera tá vendo aqui, ó, que tem um risquinho. Um risquinho aqui, tá vendo? Dá. Bom, é só você pressionar com as duas mãos e ele corta assim, sem nenhuma faquinha. Nunca foi contado isso, Ju. Por que nunca contaram isso? Você não sabia, né, Nani? Não, porque eu tenho um cortador. Exato. Então, assim... Mesmo com o cortador, às vezes, ele dá uma amassada. Exato. E aí, às vezes, ficam mais para a direita, Sim. ou mais para a esquerda. Quer tentar, Nani? É facinho. Vamos ver. Tenta. Se eu não tiver o meu... Não, é facinho. Adorei, gente. Adorei. Ou seja, facilmente você Muito consegue, às vezes à noite, você está à noite, vai precisar tomar um remédio, não acha cortador. Então, essa é uma dica. E é engraçado. De milhões. Pois é, e nunca ninguém tinha pensado nisso antes, né? E é assim, simplesmente você teve essa brilhante com a pressão, pesquisando, falando. Aí eu conversei com uma pessoa que já sabia, me ensinou e assim foi. Quebra no dente, às vezes, né? É na faca, no dente. Exato, na faca pode acontecer algum acidente. Então, são dicas que facilitam. Esse daqui é uma outra dica de limpeza que eu gosto muito de deixar tudo prático. Eu trouxe aqui um pequenininho, um raladorzinho, né? Aqui eu ralei um pepino e sempre fica um queijo, tudo, e fica sobrinha aqui. E limpar, gente, esse ralador é muito difícil, porque... Escova de dente. Exato, você tem que pegar. Mas sabe um amigo da limpeza? O limão. O limão, Nani, ele é excelente. Eu vou cortar aqui um limão. Se você tem um meio limão aí que já foi usado e não vai ser mais usado, é muito fácil. O limão, ele vai limpar. Depois que ele você usou, é só passar o limão aqui na parte suja. Ó, eu tenho uma bacia de água. E olha, ó, é só passar água sem sabão. Olha o brilho que ficou, Nani. Na hora saiu, exatamente, todo o resquício, ó, o brilho que ficou. E ele ainda ajuda a dar o brilho no metal. Interessante. Então, precisou... Pega a metade aí de um limão que já está usado, olha, é só passar na água e ele já fica todo brilhante. Ó, o metal um produto desse assim de inox ou de metal, ele fica... Tudo, qualquer produto, então. Fica, exatamente. E falando em produto, se ele não fica embaçado, se ele não fica limpo, a gente não fica satisfeito. Então, passou o limão, a dona de casa, a mulher, o homem, todo mundo que for mexer, não vai ter problema. Passou, lava só com água ou pode lavar com detergente? Pode lavar, mas não precisa, só com água, porque o próprio limão já faz. E aí, falando em metal, em espelho, em vidro, em limpeza, eu trouxe esse paninho, que esse pano é mágico, Nani. Ele não vai virar um tapetinho mágico, não dá para sair voando, mas ele é demais. Eu precisei trazer isso aqui. Quando a gente estava combinando a pauta, eu falei, eu preciso levar esse pano. E ele realmente chama pano mágico para vidros. Se você tem lá na sua casa e precisa fazer uma limpeza, e assim, é uma limpeza que às vezes a porta de vidro, isso aconteceu muito na pandemia, as pessoas ficaram muito em casa, e aí as crianças, vai abrir o vidro, abre com a mão. Não põe ali no pegadorzinho. Muito adulto também faz isso, né? Eu trouxe esse espelhinho, tá cheio de dedinho, tá vendo? Eu não sei se a câmera consegue pegar, que eu queria mostrar o antes e o depois. Tá vendo. Tá vendo, né? Tá cheio de... Você simplesmente vai usar água. Esse borrifador tem água. Você vai passar, dá uma borrifadinha e olha a diferença, Nani. Eu até vou desencaixar esse espelhinho para ficar mais fácil. Olha aqui, antes e depois. Gente, olha esse. O pano limpa vidros mágico. Assim? Assim, esse pano, Nani, você vê que eu tirei já da embalagem, ele já tem 1 ano e meio. Esse pano dura 2 anos. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Aqui que era. Não é importado. Olha isso, ou seja, sem esforços, então a pessoa pode limpar o vidro da casa, pode limpar o espelho, pode limpar metal, então assim a torneira da pia, o misturador do chuveiro.
só com água. Água. Esse é o produto e aí Esse pano. Esse pano é um pano mágico e aí depois quem quiser, eu estou nas minhas redes sociais, eu posso falar redes? tudo. As redes como estão? É @JuAragonOrganizer, se escreve Imagem Organizer. na tela. Aquela ali? Isso, essa mesma. Aí, essa pessoa bonita e simpática, inteligente. Ali esses 3 posts iniciais são curso, eu dou curso de organização, então tem curso para casa, ensinando dobras, ensinando essas dicas, tem para banheiro, cozinha, para todo mundo. E aí, Nani, eu trouxe aqui um produto organizador que esse daqui parece vamos trocar. Vamos trocar. Vamos. Esse produto organizador, eu adoro assim, a pessoa não tem para mais gaveta, prateleira. Ao invés de você solucionar uma marcenaria que fica um pouco mais caro, né? Você precisa ali ter uma pessoa que às vezes é difícil achar uma pessoa que só vai fazer por uma prateleira a mais. Você pode usar, gente, vocês podem usar produtos que ajudam e auxiliam, né? Produtos que auxiliam a gerar espaço. Né? Esse aqui é um carrinho, ele é feito de propósito desse tamanhinho, porque ele pode ir entre a sua geladeira, do lado da pia do banheiro. Então, você pode colocar produtos aqui de limpeza, você pode colocar temperos da cozinha, você pode colocar garrafas. E ele, Nani, olha que beleza, você puxa e ele tem 3 andares, você pode colocar os produtos nos 3 andares e ele é um carrinho... Ficar no banheiro? Pode ficar no banheiro, lavanderia, shampoo, né? Exatamente. Shampoo, creme, máscara, exato. hidratante, óleo. E é o que eu sugiro, Nani, ao invés de ficar naquelas mesas, aquelas bancadas do banheiro cheio de coisa, que dificulta para lavar, junta, ali tem muita umidade, o banheiro, né, muda muito a temperatura, você coloca nesse carrinho. Eu adorei esse carrinho. Não, e ele vem desmontado. Eu trouxe ele numa caixinha desse tamanho. Eu que montei ele e é muito fácil de montar e desmontar. Prático, hein? Olha, e ele tem uma rodinha, você pode pôr, puxar, pode colocar coisa de criança, todo lugar. Prático esse, hein? É muito Você vai fazer pra gente aqui, o que tem esse arroz? Tem esse daqui, essa dica também de limpeza, Nani, que é assim, garrafas infantis, as crianças às vezes levam suco para a escola. Sabe quando o suco de uva, por exemplo, até um vinho, você põe, né, uma taça, fica com aquele fundinho sujo e você não consegue uma esponjinha que vá até o final? Gente, uma dica excelente é você colocar, Nani, arroz. Você coloca o grão de arroz, vou colocar aqui um pouquinho de grão de arroz e água. Quando você chacoalha, fecha a garrafa e aí você chacoalha ela com o grão do arroz, ó, já tá ficando... Você consegue, ó, isso daqui era uma garrafinha de suco de uva. Você coloca depois, enxágua, né? Trouxe aqui o fundinho da garrafa, olha aqui, Nani. Tira tudo. Então, você não precisa comprar aquelas esponjinhas que são de uma madeira, cada garrafa tem um tamanho. Você pode colocar grãos de arroz, água, mexer e aí já tá lavado, tá limpo. Adorei. Você tem muitas e muitas dicas? Muitas. É muita coisa. Porque todo local... Você tem canal no YouTube? Você fica muito... Eu tenho essa rede social que eu te falei, que é Instagram, LinkedIn, né? Mas o LinkedIn é mais profissional. Eu tenho TikTok e canal do YouTube. Tudo como? Tudo como Ju Aragon Organizer, se escreve Organizer. Coloca aí, diretor. Vamos lá, vamos mostrar. Essa aí? É essa mesmo. Estou disponível para celulares. E você ministra cursos também, né? Também. Essa semana, sabe onde eu fui, Nani? Fazer a organização do closet da Dani Calabresa. Sabe aquela humorista? Sim. Ela ficou apaixonada pelo closet dela, porque ela gosta muito da Disney. Ela tem um monte de coisa ali do Mickey que ela falou que ela sabe tudo que ela tem, só que ela não acha. Quando nós organizamos com as técnicas que tem no curso que eu dou de dobras, ela enxergou todas as roupas dela e ela falou, Juliana, eu preciso
para criar personagens, eu preciso de criatividade, eu preciso enxergar tudo que eu tenho. E aí a gente conseguiu deixar o closet dela. Você está ficando no Brasil, que você está morando na Argentina. Como que você está? Eu mudei para a Argentina, estou morando em Buenos Aires, mas eu tenho os meus clientes aqui. Então eu estou aqui para né, as parcerias com você, com a Rede Brasil. Venho atender os clientes, então eu fico um pouco lá, um pouco aqui. Você está vindo bastante também, Estou vindo bastante. Uma vez por mês, no mínimo, eu estou aqui. Quer deixar mais algum telefone, algum contato, alguma coisa? Né? O meu celular, o meu contato é 11 94303 2610. Estou no WhatsApp. Está na tela. Estou à disposição para qualquer dúvida também, quem tiver alguma dúvida. Maravilhosa. Feliz Nani, de te ver, viu? Feliz de te reencontrar, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada a você, viu, sua maravilhosa. Adorei todas as dicas. O do comprimido tá pra história. Você não tem noção que eu já quebrei esses comprimidos, viu, Ju? Ó, vem comigo aqui. Vamos agora bater um papo aqui, né, doutor? Vamos agora. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Prazer, prazer. Seja muito bem-vindo. Todo prazer é meu. Doutor Leonardo Pimenta, então vou falar um pouquinho sobre você, para quem está em casa já saber do assunto aqui que pode te ajudar neste momento, viu, gente? Eu vou liberar 964450532. Coração saudável sem diabetes no mundo, gente. Presta atenção, isso é muito, muito, muito sério. Diabetes, pelo amor de Deus. Tem um pânico, minha mãe faleceu em decorrência do diabetes, então me assusta sempre. Olha só. Doutor em Fisiologia Humana e Metabolismo do Exercício pela Faculdade de Medicina ABC, mestre em Fisiologia do Exercício Metabólico Cardíaca, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, pós-graduado em Treinamento Esportivo, extensão também em Fisiologia Cardíaca e Exercício, graduado em Educação Física, fundador e proprietário do CENF, que é o Centro Metabólico de Fisiologista de Seleção Brasileira Feminina, futsal em 2006, coordenador fisiológico de educação física. Ixi, tem muitos títulos aqui, tem né? Muitos, tem muitos. Só falando, tem vários aqui. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho com o avanço da medicina, né? Essa tecnologia toda de vocês. Como que você consegue analisar hoje as doenças cardiovasculares? Tá assustador, né? Na verdade, o que acontece é que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais assolam o mundo todo. O mundo todo? A gente pensa que quem faz a doença que mais mata no mundo? Quando você pensa em qual doença? Ai, eu não sei, viu? Hoje você pensa no câncer, você pode pensar AVC. O câncer assola em torno de 8%. Doenças cardiovasculares assolam em 30%. 30%? 30%. Isso é no mundo todo. No Brasil, hoje nós estamos no ranking de 31%. E sabe qual que é a grande dor de cabeça? Não tem remédio. Tem comportamento para não chegar nessa doença. Por incrível que pareça. Quando está instalado, que passa pelo médico normal, né? Ele passa os remédios que vão fazer a pessoa, teoricamente, ter um alongamento da vida, mas não uma qualidade de vida. Essa é a questão. Então, quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis, com modificação, o coração é a primeira coisa que a gente sempre quer cuidar. Porque a gente sabe que o desfecho, se não cuidar dele, é um desfecho muito duro. Mas as pessoas têm esse costume de ir no médico, fazer os exames, os preventivos? Começaria por aí. Mas o que assim, vamos pensar, né? A dona Maria está na casa dela e ela sabe que ela está com uma dorzinha de cabeça, se sente incomodada, tudo, e pode ser uma pressão arterial aumentada, uma hipertensão. Ela escuta falar que a amiga dela, a vizinha, está tomando tal remédio. Ela vai e compra. Ela vai no posto. Não, vai no posto. Ou vai e compra, hoje é muito mais fácil. E toma aquele remédio e não passa no médico. Então, assim, o rastreio é muito difícil, né? E principalmente porque quando a pessoa... Porque essa geração dessa doença é principalmente por causa da hipertensão arterial. Que o nosso grande problema de hipertensão arterial é que as pessoas não sentem. É uma doença assintomática. E complica mais ainda, né? E ela que pode levar ao desfecho do coração. Então, qual que é a grande questão, né? Primeiro, rastrear a hipertensão arterial. A gente sabe que os dados são, assim, avassaladores, né? Só 12,5% da população cuida da hipertensão arterial dela. Só 12,5%. Só que tem 50% da população que não sabe que tem. Meus estudos do mestrado e doutorado, a gente rastreava as pessoas, de repente, falava, nossa, minha pressão está alta. Talvez você esteja hipertenso. Você tem que passar no consultório médico e avaliar pelo menos 3 vezes essa mensuração de pressão arterial, né, bonitinho, com o médico à sua frente, ele fidedigno, tudo isso, para você poder avaliar se você está hoje com hipertensão. Porque o próximo passo, realmente, a pessoa sofreu o famoso infarto agudo do miocárdio. Tem muito infarto também, que às vezes esses ataques cardíacos que a gente vê, pessoas que morrem, morte súbita, que são infartos fulminantes, né? E gente muito jovem também. Sim, nós temos hoje agravamento, né, do pós-Covid,
tá? Já tem. O que tem o Covid? O Covid hoje. Pode ligar, gente. 964-450532. É só mandar a pergunta nesse número aí. Como que tem... O que coliga? O que está comprovado mesmo? Cientificamente... Que as pessoas reclamam. Tiveram Covid, parece que está tendo muito mais probabilidade de... Sim, infarto e de outras coisas mais. Tá. O que acontece é que o Covid, ele mexe com a artéria nossa. Ele deixa como se fosse ela mais suscetível ao entupimento arterial. Então, a artéria é um bichinho que está aqui, você passa o sangue em turbilhão, e tem uma camada que ela modula muito bonitinha para que você não lesione ou não entupa ela. Porque se ela entupir, não tem passagem de sangue para o coração, e o sangue fica como se tivesse... Sabe quando você faz exercício físico até a última repetição? Não arde, não cansa? É o mesmo que o coração sente sem sangue, sem oxigênio. Então, o que acontece? Esse endurecimento, essa forma de você agregar o que a gente chama de ateroma na placa, foi muito mais aumentada com o Covid. Isso não tem jeito, por exemplo, que a pessoa teve o Covid, de fazer um tratamento para isso? Tem. É o mesmo tratamento que ela deve ter feito há muito tempo atrás. É a mesma coisa. Cuidar da glicemia. Então, mas tem que tomar mais cuidado agora, quem teve Covid, então, né? Sim. Porque uns médicos falam que não e outros médicos falam que sim. E a gente sempre fica nessa interrogação. Isso já tem, isso já é um tema, não há mais discussão. Né? O Covid é uma doença que tem características também que influenciam diretamente a doenças autoimunes, porque ela tem toda uma percussão intestinal e com ligação direta a vasos. Teve pessoas que tiveram infarto agudo do miocárdio. Tá? Mas, doutor, isso vai... Quanto tempo que Duvido dura? você me chamar de Léo. Léo? Obrigado. Sabe que eu fiz doutorado, mas eu odeio que me chame de doutor. Sério, Léo? Sério. Você não Porque gosta? isso aproxima as pessoas. Tirar o doutor, você chamar de Léo aproxima muito mais. Léo, então me diga uma coisa. Por exemplo, tive o Covid. Qual é o tempo que vai ficar esses sintomas? Não tem. Não tem? O Covid, Tem gente que teve 2 anos, 3 anos, isso vai perdurar muito teve tempo? vários lastros. Teve pessoas que tiveram várias modificações. Isso... Intestinais, vasos, Irreversível? tá? Não é que é irreversível, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que melhorando os fatores que podem agravar esses processos, que a gente chama de doença, né, de inflamação de baixo grau. Porque o Covid são o quê? Imagina assim, vários sistemas imunológicos combatendo, né, uma doença, mas combatendo o seu corpo ao mesmo tempo. E foi essa cascata que a gente chama de citoquímicas que fez realmente a inflamação, principalmente ao pulmão. E a vacina? Quando toma vacina? Se eu falar, eu posso ser preso. Então tá. Então, não, mas eu vou falar do mesmo jeito. Já me respondeu. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Porque a gente fica sempre, a gente que entrevista, sempre os dois lados, né? Tem pessoas que falam, não toma vacina, a vacina pode causar dano. A vacina também, quem tomou vacina 1 ano depois, toma cuidado. Eu tenho que falar. Eu falo por mim, viu, gente? Não tô falando por ninguém, não. Mas o meu médico, neurologista, falou, Nani, muito cuidado. Quando fala 1 ano que você teve Covid, tiver Covid 1 ano, você se qualquer dor no braço, dormência, voa pro pronto-socorro. Sim, a gente teve desfechos ruins com a vacina, a gente não pode realmente aniquilar isso, tá? A gente teve morte súbita de atletas e foi posterior realmente à tomada da vacina. A grande questão é, tá? Quando entra nesse processo de vacina, quem vai realmente se beneficiar com ela e quem não precisa da vacina? Essa é a questão. Todo mundo não precisa. Quem teoricamente está com o intestino muito bom, o sistema imunológico muito bom, teoricamente, como qualquer vírus, só que o nosso medo é, eu tenho uma mãe que já tem comorbidades, eu quero tomar essa vacina para que esse tipo de gravidade de doença, que eu possa passar para ela, ou que passa em uma menor, entendeu? Abundância é um desfecho ruim. Então todo mundo pensou assim. E não dá para criticar ninguém. Não. O que a gente está vendo agora é que, infelizmente, ainda estão acontecendo coisas e, sim, a gente não pode descartar porque já tem estudos bem robustos mostrando. Tanto é que já tem outros tipos de laboratórios já fazendo questionamentos e até pedindo desculpas. Não vamos falar qual, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente entende que essas doenças vão vir. Essa é a questão clássica. E o que a gente vai fazer em relação a isso? É cuidar do nosso corpo como deveria cuidar antes. Nosso sistema imunológico, nosso intestino, que é o primeiro cérebro, cuidar principalmente da nossa glicemia. O Brasil hoje é o 4º país com o maior nível de diabetes no mundo todo. O diabetes, me fala um pouquinho sobre o diabetes. O diabetes é assim, a percussão são sempre assim, tá? Não. Você vai ter sobrepeso e obesidade, da obesidade você vai caminhar para o diabetes. Tem a tipo 1 e tipo 2, queria que você depois explicasse um pouquinho. A tipo 2 é a que é mais comum a todos, não é aquela que a gente chama de insulo dependente, ou seja, que não precisa da insulina.
A tipo 2, assim, as pessoas normalmente já são mais assintomáticas depois que elas ficam sintomáticas. O pâncreas, que tem que produzir insulina, chega uma hora que ele cansa. Por que ele não produz? Por que ele deixa de produzir? Porque a gente coloca tanta glicose para dentro do corpo que ele não dá conta. Como se você estivesse numa guerra e estivesse acabando bala o tempo todo. Vai chegar uma hora que não tem de onde você pegar esse estoque de bala. Isso também, né, não é previsível? Não dá para acompanhar? Dá, pelos exames. Por isso que a gente pede insulina basal da pessoa, a famosa hemoglobina glicada, que é o que? A glicose de 3 meses. A gente sabe exatamente o que você está fazendo em 3 meses. Você passar comigo e falar assim, quero saber sua hemoglobina glicada. A gente pede a glicose de jejum, que se ela já estiver alterada, porque muita coisa já está ruim. Então, assim, a insulina é um ótimo hormônio. Para exercício físico, ele é hipertrófico. Mas quem não faz exercício físico come um monte, principalmente de açúcares, tá? Ou um monte de proteínas, que não é o caso, ela é menor em exacerbação, essa glicose tem que ir para algum lugar. E normalmente vai para onde? Para o fígado. Tanto é que nós estamos com os números absurdos de esteatose hepática não alcoólica. Antes você escutava falar assim, nossa, o fígado dele está com gordura, porque bebi demais. Porque bebi demais. Não, hoje é porque você comeu um monte de donuts demais. A verdade é essa. E a gordura visceral? Qual o caminhar nosso para tudo isso, hein, Léo? O caminhar é a modificação de comportamento. A gente tem que imaginar que... É uma mudança, né? É uma mudança. Os medicamentos estão aí, só que eles são para sanar certo tipo de doença naquele momento para que a pessoa não tenha um desfecho ruim. Mas para você não chegar à doença, só depende de você. Fazer exercícios físicos sempre com a prescrição de profissional de educação física, né? Principalmente mudar comportamento alimentar, não é deixar de comer. Carboidratos bons, tá? Como legumes, frutas e verduras. Lógico que a gente falando de verduras não tem carboidrato, não é isso que eu estou dizendo. Mas os que uma alimentação perfeita, né? Mais saudável, sim, né? Com proteínas e gorduras boas. Descascar mais e desembalar menos. Acabou, todo mundo sabe. Você vai comer todo mundo sabe, é alimentação saudável. Né? Você vai comer o quê? O que nasce embaixo da terra, o que sai em cima da terra e talvez o que ande. Não para os veganos, vegetarianos, nada contra. Sim. É uma filosofia de vida, tá? Mas seria isso. A distribuição para cada um e para quem faz exercício com uma camada mais forte, precisa de níveis de massa muscular como todo mundo precisa, né? Aí sim eu posso comer um pouquinho mais de carboidratos, mas carboidratos de verdade. Você já viu o tic-tac sair da terra? Não, né? Não tem, né? Você viu um lolo, de repente, sair, entendeu? Por detrás de uma galinha? Não tem, então não é natural, né? Não. Então, assim, a gente tem que pensar que 85%, infelizmente, do supermercado são de alimentos que não são naturais. Sim. E as gôndolas que são boas... E, infelizmente, os 20% aí também, que são os naturais aí, orgânicos, né? Aí tá muito caro também, né? Deveria ter um incentivo que tudo fosse mais sem agrotóxico, né, gente? Tem agrotóxico, muito, né? tem um monte de coisa, um monte de contaminantes. Mas é assim, você tem como você brindar algumas coisas, só que fazer o básico pelo menos. Você não vai conseguir ver todo o alimento que tem uma possível contaminação de agrotóxicos ou metais pesados, enfim. Então, vamos fazer o básico para começar o processo a não inflamar. A gente tem que imaginar o seguinte, o Brasil hoje também, né? É duro falar, mas nós somos o 3º país no mundo com crianças com maior número de diabetes. Sim. Diabetes e obesidade mórbida também. Então, assim, e o 1º país em número de remédios para a depressão. E a depressão começa onde? No seu intestino. Da mesma forma como começa Alzheimer, Parkinson, possíveis doenças cardíacas. Léo, vou convidar você para voltar para a gente falar sobre isso. A gente continuar esse papo. Só você me chama de Léo. Já chamei de Léo. Léo, já está convidado para a gente falar sobre isso. Principalmente Parkinson, Alzheimer, para a gente falar intestino. Intestino. Como nós encontramos você nas redes sociais? DR Leonardo Pimenta. Ué, Léo, não entendi. Não entendi. Então, mas aí DR? você pode... Mas pode chamar de Léo. Aí tá ali DR... Tá porque bom, não tinha como colocar piadinha. Leonardo Pimenta, não tinha como colocar Leonardo Pimenta só. Piadinha, você tá o tempo todo falando que é Léo, Você Léo. falou em DR, vacina, ó, tava lá eu e a Nise Yamaguchi, minha colega, tá? Então tem várias coisas, várias informações. Mas é DR, viu, gente? Ali, tá? Vamos lá. DR Leonardo Pimenta, mas não DR de briga, pelo amor de Deus. Tá? DR nem sempre é briga, Léo. É o que eu sempre É falo. pra conversar, é diálogo, viu? É diálogo, para com isso. É só diálogo, tá? É Mulher só... não pega DR pra discussão, não. É só pra conversar, esclarecer os fatos. Colocar alguns pontos que não ficaram bem claros àquele indivíduo bípede masculino, né? Masculino, sim. Sempre Entendo. Não, eu tô te esperando aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Gratidão, viu? Obrigado. Você é maravilhoso. Obrigado, Obrigada, prazer, tá? prazer. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, a gente volta com cara a cara com elas, que está hoje ó, poderoso. Quero voltar ali também naquela nossa pauta, primeira pauta, olha lá como está
A minha amiga Adriana Borges, parapsicóloga, gente, terapeuta, radiestesista, e ela está fazendo magnetismo, um tratamento com ímãs hoje. Daqui a pouquinho a gente volta lá, tá bom? Um minutinho só, já volto.